Voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje falando sobre a vontade. Estamos no terceiro programa desta série. Como estávamos aqui falando já, né, Sebastião? Eu fiz uma leitura falando um pouquinho mais dessa questão da vontade e de outros elementos. Vou repetir essa leitura pausadamente para que você já possa comentá-la, ok? E aí nós falamos para o telespectador, fique à vontade, né? Isso mesmo. A vontade é a gerente esclarecida, ordenadora e orientadora da mente, o veículo essencial de manifestação da consciência. Então isso é baseado no ensino do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, que ele fala que a vontade é a gerente esclarecida da mente. E ela é uma expressão da consciência, como nós vimos com Leon Denis. É a parte fundamental da consciência para gerenciar a situação em pauta. Além de ser a gerenciadora da mente dos seus potenciais, mas nós podemos evocá-la ou configurá-la mediante o que se pretende. Joana de Ângeles vai nos mostrar, e creio que vai estar em leituras futuras, que os impulsos interiores, quando disciplinados, eles se transformam em força de vontade. Não por acaso, no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos sempre vence quem tem vontade firme. Porque a disciplina da vontade, como nos ensina também Joana de Ângeles, na obra Desperte, Seja Feliz, e em outras obras também, em Vida, Desafios e Soluções, mais claramente definida, é essencial para isso. Nós precisamos colocar a vontade a serviço da consciência, visando os seus interesses de promoção do ser integral, e ao mesmo tempo orientando-nos, e não escravizá-la ao nosso bel prazer, como nós fazemos na maioria das vezes. Então eu coloco a vontade para atender os meus instintos, acionando e gerenciando a minha mente mediante os meus desejos, que talvez sejam grosseiros. Eu quero fazer a manutenção de automatismos, às vezes deprimentes. O comer em excesso, o abusar disso ou daquilo, sendo que na realidade eu preciso a cada segundo alcançar um estágio mais amplo da minha própria gerência ou da minha própria orientação no sentido global do termo. Se eu não compreendo, como que eu vou gerenciar, aprimorar ou até aperfeiçoar setores bem íntimos do meu corpo ou de outra faceta do meu universo de expressão? Então, os impulsos, eles podem ser, de alguma maneira, bem direcionados, que é o que você está trazendo. Os impulsos bem direcionados podem se transformar na vontade, que traz essa questão desse esclarecimento, de uma conduta mais direcionada. Exato. Um impulso poderia ser um instinto. Ele já é um embrião da inteligência, um embrião dos sentimentos ou um embrião da consciência. Mais aperfeiçoado, esse instinto transforma-se em sensações. Mais instruído, em emoções, em sentimentos, em desejos. Mais sublimados, já chega no estado de potências da vontade gerenciadora da mente. Porque na sequência, pensamentos, inteligências, porque transforma-se nas três facetas da inteligência, imaginação, memória, e depois culmina na vontade, e depois como parte integrante da própria consciência. Ok. Então, dando continuidade aqui, a mente é a fábrica das ideias, os olhos da alma, ou o terceiro olho. Exato, porque a mente em si é um elemento neutro, como o receptor da sua TV e a antena. Se você não liga o receptor e escolhe o canal, ele é apenas um receptor, apenas uma antena, ele é neutro em si. Agora, mediante o que você escolheu, ele vai configurar na tela o que você selecionou. Por isso que a mente vai depender do software que eu instalar nela, que seria esses pensamentos, essas emoções, a vontade para gerenciar a situação ou até um desejo, porque a mente está entre o mundo objetivo, perispírito e corpo físico, e o mundo subjetivo, a parte da consciência que nós chamamos de Cristo e Deus interno. Só que ela visa objetivos de promoção, de sublimação e não de coisas grosseiras. Mas quando eu a escravizo para atender o mais periférico, ela fica num mecanismo de estagnação, às vezes, no sentido das coisas nobres e de preservação daquilo que eu já não necessito mais. Ou, às vezes, que me perturba até naquilo que eu pretendo realizar. Então, a mente é um campo neutro e nós é que vamos estar imprimindo, de alguma maneira,
aquilo que nos leva a algo mais voltado para a questão do corpo físico, esses desejos, né? Ou se para algo mais esclarecido, algo que nos leve mais à expansão mesmo da nossa consciência, esse despertar. Exato. Se eu escolho pensar, sou eu, a vontade em conexão com a minha vontade interna, se for nobre. Sou eu que acione a mente para pensar. Se o meu corpo pede alguma coisa mediante um desejo, alguma coisa que ele necessita, ou o universo emotivo, ou na área da afetividade, a mente vai começar a elaborar aquilo que eu estou fazendo a petição. Por isso, você pode ver numa e noutra situação, ela é acionada. Não parte dela, porque se eu acionar, sou eu a vontade, ou sou eu o desejo numa forma mais ampliada ou até mais grosseira. Mas, mediante o que vejo, eu posso começar a pensar. Ou mediante o que sinto, eu posso começar a pensar. Ou escolher pela minha vontade, pensar, sentir, falar e agir. Então, a mente não mente. A mente, de fato, em sentido profundo, ela não mente. Ela é escravizada para situações grosseiras ou iluminadas para situações felizes. Tá. Os pensamentos manifestados são os inúmeros potenciais do espírito, os arquitetos idealizadores, as forças criadoras e plasmadoras da realidade em elaboração. Então, você pode falar um pouquinho dessa questão desses pensamentos? Exato. O pensamento, como eu disse, ele pode nascer de um sentimento aprimorado, porque a emoção de hoje, o sentimento de hoje pode transformar-se num pensamento, e eu posso estar gestando um pensamento, quando eu estou direcionando isso nobremente, ou expressar da minha vontade um pensamento nela existente, se ela já sabe gerenciar a situação, ou fazermos uma petição e ela vai na consciência, traz o conteúdo e expressa-o como pensamento quando chega no universo mental. E esses pensamentos são os plasmadores mediante a matéria mental, porque ele é o arquiteto, mas ele precisa do combustível, da matéria-prima, para que ele crie forma, o sentimento, o desejo, a emoção é que dá vida a esse pensamento e a vontade vai dar movimento e direção. Então o pensamento vai criar forma mediante a matéria-prima e a vontade vai dar movimento e direção, e a qualificação, como vimos, vai depender das emoções, do que se intenciona, do desejo, do sentimento empregado para conseguirmos tal intento. Tá. E por fim, o perispírito fotografa as ideias plasmadas, isto é, a imagem mental gravada nos tecidos sutis da mente, e as telegrafa para o corpo físico, a mão de obra especializada, ou seja, a força realizadora incumbida da execução das ideias elaboradas. Quando começamos a pensar, é como se criássemos uma imagem mental, todo esse universo em ação. E por estarmos em conexão via centros de força, centros vitais, chakras, com esses outros universos, nós começamos, através dessa fotografia, que vai, na realidade, ser registrada pelos centros de forças, telegrafadas para o perispírito de uma forma geral e depois na direção do universo biológico. Então, essa ideia que está sendo criada, essa imagem, se fotografa pelos centros de forças no perispírito e são telegrafadas a cada universo celular, ou a cada consciência celular em si. O citoplasma da célula, numa frequência, grava uma cópia disso, assim como o DNA também. Como acontecem essas duas cópias? Com o que penso, com essa imagem expressada, com a fotografia telegrafada pelo perispírito, via cérebro físico, glândula pineal, sistema nervoso, sistema endocríneo, sistema sanguíneo, uma cópia vem pela vontade da personalidade em exercício. Agora, pela consciência que gerencia através do automatismo do subconsciente toda essa realidade, a energia vai chegar, vai pelos centros de forças que vão baixando de dimensão a dimensão até chegar no corpo vital. E ao adentrar nos meridianos, nos nadis, mergulham no núcleo atômico, na molécula, no núcleo da célula por meio do DNA. Então, duas cópias dessa informação chegam no cenário físico, que é a mão de obra especializada, que vai encarregar-se de concretizar a ação ou atitude que almejamos expressar. No caso aqui, quando ele fala sobre, você cita aqui a força realizadora incumbida da execução das ideias elaboradas. Exato. O Leon Denis, mais claramente André Luiz, ele fala que todos os fenômenos físicos, mediúnicos, ocorrem a partir
dos laboratórios celulares. Por isso que até certo ponto Allan Kardec fala, e nós compreendemos isso hoje, que a mediunidade é orgânica. Pode ser perispirítica, mental e de alma a alma também, pela intuição. Mas nesse sentido que nós vemos aqui do mecanismo da psicofonia, da psicografia e de várias outras facetas que dependemos do corpo físico, vai ser através do plasma exteriorizado nas células que nós vamos gerar um mecanismo de ação e interação para fazer isso acontecer. Por isso que a mão de obra especializada que vai trazer a matéria-prima e concretizá-la no contexto para que eu possa olhar com ternura para alguém. Como que alguém vai perceber um olhar de ternura perispiritualmente efetivado? Agora, esse plasma físico permite que o meu olhar gere uma sensação no físico da pessoa, porque é o meu magnetismo humano que está sendo exteriorizado através desse olhar de ternura. Por isso, sem o corpo físico, a gente não se faz compreender nessa frequência, principalmente sentir. Quando eu abraço alguém, se eu não tivesse o físico, como que alguém vai sentir as minhas emoções? Porque elas estão sendo registradas pelos órgãos físicos, órgãos sensoriais. Se eu estiver fora do físico, eu posso senti-los, mas imersos aqui nesse universo biológico, dificilmente eu vou registrar essas intenções. Por isso que eu falei em outro programa, que eu preciso verbalizar, porque o outro não vai sentir, ele não vai ouvir um pensamento mudo ou não verbalizado. Ok. E você que está aí acompanhando o nosso programa, se está com vontade de estar mais próximo, colaborar de alguma maneira com esta obra, né? com toda essa obra, não no sentido somente despertar da consciência, mas fazendo parte também do Clube Amigos da Boa Nova, é só você ligar para 0800 12 18 38. Sua vontade com certeza vai auxiliar a muitos, né? E você também vai ser beneficiado fazendo parte, né, desse intento. Certo, Sebastião? Com certeza. E sendo o elemento multiplicador das ideias, a sua vontade vai agigantar-se como elemento iluminador e libertador de consciências. E somando-se a várias outras vontades e várias outras ideias, né? Com certeza aí o propósito muito maior, muito mais nobre. Então vamos agora para um rápido intervalo e voltamos dando continuidade a esse estudo de hoje, falando da vontade e se aprofundando ainda mais. Aguardo você.